Eu até vou dizer um negócio pra vocês, eu não quero falar isso na hora porque eu acho que vai pegar mal pro Baldasso lá. Mas o pessoal no final de semana falou que ele fez na live dele. Me avisa aí, Paulinho, na regressiva aí, tá? Na live dele ele colocou fez uma avaliação entre Grêmio e Inter, semana Grenal, né? E ele colocou todos os setores e o Grêmio ganhou em 2 setores o Inter. Melhor lavanderia é melhor, o Grêmio lava melhor a roupa suja. E sobremesa de terças e quintas. A sobremesa que o Grêmio serve para os seus jogadores, nos outros 188 critérios, o Internacional ganhou. E sabe o que é pior? Não foi internado. Tá no ar, gente. Estamos no ar, gente. Tá no ar, Paulinho? Tá no ar? Vamos lá. Boa tarde, amigos, donos da bola. Semana Grenal e a gente tá como? Maluco da vida, enlouquecido, agitado. Temos enquete interativa na nossa live no YouTube para que você vote conosco e faça o Donos da Bola desta segunda-feira, que está ao vivo, TV Bandeirantes, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Quem precisa mais do título gaúcho? Miguel Ángel Ramírez ou Thiago Nunes? É claro que temos jogos, Libertadores da América, o Inter amanhã, Sul-Americana, o Grêmio na quinta-feira, mas o Grenal vai pautar o nosso debate até a próxima sexta-feira. E a gente vai começar justamente abordando a classificação do Inter, 4-1 sobre o Juventude. Fabiano Baldasso, ele está no ar ainda, incrível. Está solto, andando nas ruas de Porto Alegre e do Litoral Norte. Baldasso, vamos lá. Muito boa tarde a todos. Eu queria dizer para vocês que para criticar é fácil. Eu quero ver se vocês vão ter a capacidade de fazer uma análise sem clubismo, de forma isenta, como eu tive capacidade de fazer. Então, assim, criticar é muito fácil. Eu queria dizer para vocês que o Internacional, quando começou a semana passada, eu disse aqui no programa que a semana era definitiva para o Miguel Ángel Ramírez. E que se não fosse uma semana produtiva, ele poderia começar a cair. Eu cheguei a usar esse termo. Pois a semana foi muito boa, a vitória contra o Olímpia foi absolutamente convincente e o final de semana era para confirmação, porque o adversário era melhor e o Juventude é melhor do que os 3 adversários do Inter na fase de grupos da Libertadores da América. Existiram obstáculos no jogo importantes, dificuldades importantes e o Internacional soube superar. Não vai faltar quem diga, o Inter venceu porque o Juventude cometeu 2 falhas, o Inter soube se aproveitar. O Internacional hoje, ofensivamente, é um time fulminante. Um time de repertório ofensivo, um time que entra pelos lados, por cima, por baixo, infiltrando, bola parada. Defensivamente existem vários pontos a analisar, mas ofensivamente estamos muito bem, Meneghete. Vaguinha, eu quero te ouvir sobre analisando Inter 4, Juventude 1. Depois desta fulminante participação de Baldasso. É difícil a gente manter o equilíbrio aqui. Mas sim, eu vi evoluções no time do Internacional contra o Juventude. Um adversário, assim, não dá nem para comparar com o Olímpia, um adversário muito bem postado, que cometeu alguns erros sim, como por exemplo a bola parada do escanteio, deixando um cara atrás só para o contra-ataque, mas aí é mérito do Internacional, do contra-ataque e também quando o volante do Juventude recua mal a bola, faz parte a pressão na saída de bola, que funciona muito bem. E a partir daí o Inter conseguiu impor o seu ritmo de jogo para vencer o Juventude. Um adversário duro, o Juventude foi um adversário muito duro para o Internacional e sim, o Inter, na minha opinião, apresentou evolução neste jogo no estádio Beira-Rio. JB. O mais importante, o mais interessante primeiro o seguinte, essa declaração do Baldasso é aquela história, daqui a pouco perde o Clássico Grenal, o empate, não joga bem o Grenal por alguma circunstância de um começo de trabalho. No próximo final de semana o Baldasso vai estar aqui desiludido da vida, não joga bem amanhã contra o Tátira, sei lá. Mas o Miguel, e tentando manter uma linha de raciocínio, o Miguel Ángel Ramírez, ele prometeu e cumpriu. Ele disse, no Beira-Rio será diferente, em casa com gramado será diferente. Ou seja, nós teremos repertório, nós teremos possibilidade de jogar. Mas houve a falha do Juventude? Sim, houve a falha, tudo certo, ninguém discute essa questão. Mas tem que se ver mérito na puxada de contra-ataque do Galhardo, no Yuri Alberto sendo inteligente para dar o toquinho, no Edenilson fazendo a pressão lá no campo de ataque. Acontecem as falhas também pela pressão do Internacional. O time do Miguel mostrou o repertório. Se antes ele sempre disse, temos que dominar o jogo, propor, estar com a bola, nesse jogo o Inter teve repertório para sair no contra-ataque, forçar o erro e no contra-ataque matar a partida. Bem, antes do César pedir licença pro César, que eu sei que ele vai levar o debate já para um Grenal, já vai entrar com o Baldasso. Vai desmerecer. Vai se engalfinhar com o Baldasso. Eu quero dizer o seguinte,
Os elogios do Baldasso são tão fortes, são tão intensos, né, dizendo que o ataque do Inter é fulminante. É legal, acho ótimo, isso é lindo pro programa isso. Então eu não preciso elogiar mais, eu não preciso elogiar. Então eu vou apontar as dificuldades. Primeira dificuldade, o time foi escalado de forma equivocada. Porque não há decreto, nem do governador do estado e nem do presidente da República que seja capaz de justificar a condição de reserva do Yuri Alberto, que depois o Tyson é o melhor jogador que há no Beira-Rio. O Yuri Alberto é a grande revelação, a grande promessa, na minha compreensão, que está surgindo no futebol brasileiro. E ele só entra em campo quando o Palácios, infelizmente, se machuca. Mas está bem, está recuperado, está com a delegação para o jogo da Libertadores amanhã à noite. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o placar do jogo de 4-1, na minha compreensão, não traduz o que foi a partida. Eu vi o Inter com algumas dificuldades, especialmente no seu sistema defensivo. O Inter a todo instante estava sendo ameaçado pelo Juventude. O Inter estava errando na saída de bola mais uma vez, o Inter estava assustando o seu torcedor, ganhou, progrediu, mostrou avanços do meio para frente, isso também é verdadeiro, mas o Internacional ainda é uma equipe que tem uma ciclotimia dentro de campo. Atingiu o resultado e isso é o mais importante. O resultado desmancha qualquer tese. Fez 4-1, Palmas está classificado, o objetivo atingido. Mas eu não fico apenas com as coisas boas e nem apenas com as coisas ruins. Eu tento ter uma visão, respeito posições diferentes, equilibrada. O Inter foi bem aqui e teve essas dificuldades. César, eu quero te ouvir. Tu deve estar completamente assustado, né? Apavorado. No processo, eu não gosto. Primeiro que eu tenho medo do Grenal sempre, por respeito à história do Inter, sempre tenho medo. Respeito a história do Inter, respeito os Grenais, sei quanto dói perder, sei que alegria também existe quando se vence, é assim o futebol. Agora eu tentei aqui, e eu faço um exercício diário aqui para tentar de alguma maneira concordar com as pessoas. Com o Baldasso não dá, não consigo. Essa loucura demasiada de um jogo a outro, essa epidermia, me assusta. E hoje eu estou desesperado, porque estamos diante do maior time da história do futebol mundial, que foi criado de quarta-feira para cá? Quarta para cá, então eu estou apavorado. Mas eu preciso dizer o seguinte, já tentando criar pelo menos uma linha de coerência e racionalidade. Eu concordei com duas frases que ele disse. Primeiro, que o Juventude é melhor do que os times da Libertadores. É verdade. O Juventude é um time... Até gostei do Juventude. O Juventude é um time que tem trabalho ali, que o treinador é um treinador interessante. E o outro é que o Inter tem poderio ofensivo, sim. O Inter consegue ter transição ofensiva, o Inter consegue atacar pelos dois lados de forma organizada. O treinador do Internacional consegue sim fazer o que poucos treinadores conseguem. Eu queria dar um recado ao senhor Equilíbrio, né? O senhor que sempre traz equilíbrio ao programa. Então, o senhor Mahatma Gandhi, eu queria dizer para o senhor o seguinte: o senhor tem que entender que o seu canal no YouTube tem muita audiência e repercute. Eu acho que tu não te desse conta disso ainda, César. O senhor Equilíbrio ontem disse na sua live que o Grêmio precisa se aproveitar do ponto fraco do Internacional, que é Rodrigo Dourado. O senhor teve a capacidade de dizer isso. Por favor, assuma no programa que o senhor disse isso ontem na sua live, já que o senhor é o senhor Equilíbrio desse programa. Eu já tinha entendido que tu sabia falar, mas eu não sabia que tu não sabia ouvir. Tá? Mas vamos lá, vou te explicar. O Internacional tem dificuldade na saída de bola. O Inter tem dificuldade na saída de bola. O Inter abre uma linha de 3 e muitas vezes o ponto de desequilíbrio, de problema, é exatamente a saída de bola quando ela passa pelo Dourado num espaço de campo perigoso para a saída. Contra o Juventude, Meneghetti, contra o Juventude no primeiro tempo, foram 3 erros. 3 erros. Dos 3, 2 do Dourado. O Juventude não tem um 4 contra 2, o atacante de Juventude prefere chutar, a bola sai prensada e não conclui. No outro eles entram, quase fazem o gol, acaba o Rodinei salvando. Esse é um problema que o treinador está tentando corrigir, imagino eu, e passa sim pelo Dourado, goste ou não. É que no Dourado, bota o Baldasso também no outro lado ali, que eu gosto de olhar para a cara dele para me irritar. Eu preciso, essa minha tranquilidade... Ele quer tela dividida aí, Paulinho. Então, mais um para dirigir o programa aqui embaixo. Eu preciso me irritar pelo seguinte, porque se tu não consegue entender que a dificuldade do Inter está exatamente naquele triângulo que está criado ali,
Tu vai perder um monte de jogo e depois tu vai vir chorar no meu ombro aqui e eu não vou deixar. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Eu entendo, quer dizer, eu não entendo. Eu não sei por que vocês estão com tanto medo desse Grenal. Por que esse pânico? Eu acabei de olhar aqui, o meu nome neste momento, Baldasso, é o 7º mais comentado no Brasil, no Twitter. Eu estou nos TTs do Twitter do Brasil por conta da minha simples e humilde opinião de comparação entre jogadores da dupla Tu Grenal. tinha que colocar eu não sei agora... por que isso ofende tanto. Eu Sabe não quais sei são por os que tanto nomes? desespero. Se vocês se acham tão melhores assim, discordam da minha opinião, joguem o Grenal, não se importem tanto comigo. Eu sou menos importante do que vocês imaginam, César. Só tem que colocar que os nomes na tua frente no Twitter são hospício, loucura, maluquice. Essa é a questão. Tu precisa tentar entender o teu espaço no futebol. Vaguinha tá inscrito, vai, Vaguinha. Não, César, sobre a saída de bola, no meu entendimento, todos os times do futebol brasileiro que propuserem essa saída de bola lá de trás vão ter dificuldades. E aí eu cito o exemplo do São Paulo do ano passado, que era muito bem treinado pelo Fernando Diniz, mas que em alguns momentos, quando era pressionado por times de Série A do Campeonato Brasileiro, ele tinha muita dificuldade. Vide o que aconteceu com o Internacional no Morumbi. Era um time que tentava sair, o Abel armou o time para pressionar lá na frente e eles não conseguiram. Então, eu estou começando a entender assim, o estilo de jogo e eu acho isso. Eu acho que todo time do futebol brasileiro, e o Internacional está fazendo essa proposta de saída de bola lá de trás, vai ter em algum momento a dificuldade para sair lá de trás. O que eu acho que é mais importante nesse momento, Meneghetti, é o seguinte, é o Inter saber a hora que precisa dar o chutão e quando a bola voltar, que é a chamada segunda bola, o Inter tem um meio campo mais forte para pegar essa segunda bola e a partir daí avançar com o ataque. E eu acho que o Inter fez muito bem isso no jogo contra o Juventude. Eu acho que o Inter começou a ganhar mais a segunda bola em relação a outros jogos que o Inter teve muita dificuldade, inclusive contra times menores no Campeonato Gaúcho. Sabe qual é a chance de gol hoje contra o Inter? Sabe como é que tu cria a chance de gol? Teu atacante não precisa criar a jogada, joga a bola para tiro de meta, chuta por cima da goleira. Aí quando ela abre o jogo ali, que tem a pequena área que eles saem jogando, é risco de gol contra o Inter. Todos os lances perigo de gol. Mas César, isso é um risco que o time assume. O Inter tomou gol do Juventude assim? Não tomou. É um risco que eles sabem, que o time sabe, o técnico passa, ó, vamos sair aqui porque a gente pode tomar um gol, a gente pode correr um risco aqui, mas eu prefiro correr esse risco do que dar o balão. Muito bem. Paulinho, eu posso chamar o Tiger agora? Então tá, vamos lá, vamos com o Tiger então. Vamos lá, Tiger, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, Vaguinha, César, JB, Baldasso, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Vamos acompanhar um pouquinho a palavra do Miguel Ángel Ramírez após a partida, a vitória, mais uma goleada, né, do Internacional sobre o Juventude pelo placar de 4-1. E o Miguel Ángel Ramírez, ele foi questionado sobre a possibilidade, novamente, do Yuri Alberto jogar junto com o Thiago Galhardo. Algo que aconteceu desde o primeiro tempo do jogo, a partir do momento em que o Palácios sai contundido e a opção do Miguel é colocar o Yuri Alberto para jogar junto com o Thiago Galhardo. Vamos prestar atenção na resposta do técnico espanhol sobre essa possibilidade que é pedida por muita gente. Sí, ya lo han hecho en los partidos que llevamos, ya han jugado. En la semifinal, en la ida, ya tuvieron minutos también juntos y Yuri también nos da la polivalencia de comenzar en una banda y terminar dentro y nos da algo que para nosotros es importante, que es la polivalencia y la ocupación de espacios, porque en ataque no sé decirte a veces qué sistema, yo sé que la prensa es muy de sistema, de 4-4-2 o 4. Nosotros en ataque no sé decirte con qué sistema, va a depender de los espacios y Yuri es un tipo que aprovecha muy bien esos espacios y se complementa muy bien con Thiago. Entonces, pues sí, vamos a tener partidos como hoy en los que puedan tener bastantes minutos juntos. A minha primeira ponderação sobre esse tema é que o Yuri Alberto é o melhor atacante que há no Beira-Rio hoje. Portanto, não há decreto que justifique a sua ausência do time. A segunda, se o Ramírez, e a gente tem que respeitar isso, quer apostar no Galhardo, então que o Yuri jogue pelo lado. Especialmente enquanto ele não tem Tyson, que vai jogar no meio, pelo visto, não tem Patrick, o Palácios está aí em recuperação, vamos ver o que vai acontecer com ele. Não há como, Baldasso, eu consigo entender o Yuri Alberto no banco de reservas do time do Internacional atualmente.
O Yuri Alberto é melhor que o Galhardo. Mas, Meneghetti, vamos à prática. Ele não vai fazer isso. Ele vai continuar jogando com os pontas e com um centroavante. E ele aposta, imagino eu, em uma situação. Isso ainda não foi perguntado para ele, eu gostaria que um repórter perguntasse. O Galhardo e o Yuri Alberto, a única coincidência que eles têm é na função. São centroavantes. Em características, eles são completamente diferentes. O que me parece é que o técnico quer ter um no banco com características completamente diferentes do outro que está no time para ter uma alternativa de mudança de jogo. E eu entenderia se fosse isso. Agora, que o Yuri deveria ser o escolhido para começar, eu também acho que sim. Mas não dá para negar que o Galhardo está jogando cada vez mais. É que assim, Meneghetti, primeira questão, respondendo ao Baldasso, a gente já fez reiteradas vezes perguntas para ele sobre como é que ele imagina o time e ele sempre dá a mesma resposta, dependendo do adversário. Então vai ter adversário que ele vai escalar os dois juntos, tem adversário que ele prefere ter qualidades diferentes no banco de reservas e no time principal. Então assim, a única certeza no Inter é que o time vai mudar. Embora, e também é válido, é justo, sexta-feira a gente lembrou, o time está começando a ter uma espinha dorsal. Só que eu gostaria muito desses dois atacantes, mas jogando como centroavantes. Talvez assim, os dois mais, não pelas pontas, é isso que eu quero dizer. Os dois mais centralizados que podem voltar. No gol do Internacional do contra-ataque, o Yuri Alberto e o Galhardo estão lá atrás e eles saem no contra-ataque juntos. Mas que eles ficam nessa linha de centro em direção ao gol, não lá pelas pontas. Mudança de esquema daí, né? Não, tudo bem. Está defendendo mudança de esquema. Mas é o que eu penso. O Baldasso. A minha visão. Agora, só uma situação. Para colaborar com a informação. Eu perguntei para o staff do Yuri Alberto há não muito tempo atrás, questão de um mês. Olha, ele está jogando pelo lado. Ele disse na coletiva que não tem problema, que o importante para ele é jogar. É isso mesmo? É uma declaração política? Ele prefere ser centroavante ou prefere jogar pelo lado? Aí ele disse assim, tu acha que o Guerreiro prefere ser centroavante ou jogar pelo lado? Aí eu disse, centroavante. Pois é, está respondendo a tua pergunta. Ou seja, o Galhardo quer ser centroavante. Ele só não vai publicizar isso para não criar polêmica, mas ele quer jogar perto do gol. Tu viste o jogo? Galhardo, tá falando do Galhardo agora. Tu viste não, o jogo? Yuri Alberto. Tá. Desculpa, Vocês viram Yuri o jogo? Alberto. É Yuri Alberto. O jogo do Inter. Tu viste o jogo do Inter, ô Baldasso? O Inter só melhora quando o Yuri entra. Quando o Yuri entra. Mas pelo amor de Deus. O Inter não chutou. O goleiro do Juventude. Não, eu acho que ele não toca na bola no primeiro tempo, né? Porque as duas que vão é 2 contra-ataques e o primeiro é aos 42. Os 42. Não, desculpa, mas assim, aí tu vai diminuir o trabalho do treinador. E aqui está alguém que estabeleceu considerações críticas importantes ao treinador em determinados momentos. Tu não pode tirar do movimento ofensivo do Internacional o fato de que ele hoje é um movimento pensado. O movimento ofensivo do Internacional é um movimento que hoje tem leque, tem repertório por conta do trabalho do treinador. Nós podemos até discutir a qualidade técnica do Yuri, que quando ele entra, ele dá soluções que outros não dão. Mas não retira do Internacional o acerto do treinador no movimento ofensivo, César, porque aí tu vai estar diminuindo o trabalho do treinador, que deve ser enaltecido ofensivamente. Eu concordo com todas as críticas que foram feitas no programa ao movimento defensivo do Inter, que ainda tem muitas questões a resolver. Só que ofensivamente o Inter hoje só merece isso aqui, palmas, só palmas. Quando eu falo que esse programa é inacreditável, Meneghetti, há uma semana era o César elogiando o Inter e o Baldasso dando-lhe pau no Inter. Agora virou o contrário, já está tudo normal mesmo. Muito bem. Ô, João Batista Filho, já vamos emendar a tua mensagem, que é sempre muito importante aqui conosco. Porque o recado agora é muito interessante. Chegou a grande promoção que vai mudar a sua vida. É a promoção Sorte em Dobro da Racon Consórcios. Você vai fazer o seu consórcio para comprar o teu imóvel e concorrer a prêmios incríveis. Confere só. Vai lá, faz um consórcio de uma casa, de um apartamento, de uma sala comercial, por exemplo, nos planos de 200 a 300 mil reais. E olha as vantagens que a Racon te oferece. Número 1, 70% da parcela até ser contemplado. 200 meses para pagar sem entrada e sem juros. E agora, a 3 é a cereja do bolo. Você ainda concorre a uma Smart TV Ultra HD de 55 polegadas, uma moto Honda e um Fiat Mobi 0 km na tua garagem. É ou não é a melhor promoção de todas? Acesse aí band.racon.com.br ou faz melhor, pega o teu celular, abre aqui na tela o
QR Code que está aqui e veja tudo sobre essa promoção que tem prêmios e vantagens incríveis. Promoção Sorte em Dobro Racon Consórcios. Na Racon você pode. Meneghete. Valeu, JB. Ontem foi a vez do Grêmio, César, na Arena, confirmar a sua classificação para a finalíssima do Campeonato Gaúcho com 2-0 sobre o Caxias. Quero te escutar. E um jogo difícil, onde o Grêmio tinha sentido, Meneghete, sentiu muito a parte física no primeiro jogo, né? O Caxias fez uma proposta de jogo físico, o Grêmio sentiu, e ontem o treinador entendeu o que aconteceu em Caxias, mudou a forma do Grêmio jogar, colocou mais meninos e fisicamente começou a vencer a partida. Estou muito satisfeito com o que está acontecendo na Arena, principalmente por quesitos e pontos que a gente não enxergava. O principal deles, a parte física. O time do Grêmio voltou a correr, o time do Grêmio voltou a ter uma estrutura física. Claramente o Grêmio voltou a trabalhar no ambiente, no vestiário, voltou a trabalhar dentro do campo e fisicamente começou a dar amostras e algumas situações que precisam mais uma vez ser valorizadas. A principal delas, o Grêmio tem um jogador diferente no ataque. Ontem, por exemplo, um jogo difícil, como eu disse, um jogo que precisava lutar, e aí quando apareceu o Ferreira, ele resolveu, ele está muito bem, ele está fazendo diferente do que a gente imaginou, e é um jogador que vai fazer história por aqui. Ô, Vaguinha, com um armador diferente no meio campo, né? Sim. Um jogador diferente cumprindo essa função. Eu acho que o Thiago Nunes está dando um recado para a direção. Eu preciso desse jogador. Darlan? Tá falando do Darlan? Que Darlan. atuou na função. Ele jogou de novo, né? No 4-1-4-1, né? Com o Darlan e Matheus Henrique por dentro, mas com o Darlan um pouco mais solto, né? Para jogar. Tá dando recado, claro. Claro, o Grêmio precisa. O Jean-Pierre pode voltar para o Clássico Grenal. Não esse. Não esse? Não dá tempo. Então, no segundo da Arena. Bom, Esse é quase impossível. mesmo que tenha condições, eu não sei se ele volta para o time titular, porque eu acho que ele encontrou uma forma de jogar com esses dois volantes meia por dentro. Mas o principal para mim desse jogo, e aí eu já quero emitir minha opinião, o principal é o Ferreirinha, né, cara, que tá jogando muita bola mesmo. Mas assim, eu vi uma mudança no segundo tempo, o Grêmio correu alguns riscos no primeiro tempo, tá? O Caxias teve umas 2 oportunidades de gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Thiago Nunes, eu te confesso que eu não sei como ele fez isso, mas ele, com os mesmos jogadores, ele conseguiu posicionar bem o sistema defensivo e o Grêmio não teve, praticamente, teve só em bola parada algum risco assim. Ele conseguiu controlar defensivamente o time do Caxias. E aí depois, com a qualidade do Ferreirinha, fez o gol e garantiu a vaga para a final. Aliás, eu gostaria muito de falar aqui sobre as mudanças do técnico Thiago Nunes, porque fica cada vez mais claro e perceptível. Lamento as pessoas que, porventura, não estão conseguindo ver isso, né, Wagner Martins? Porque é importante que se consiga ver que tem modificação. O Diego Souza saindo muito da grande área para tabelar é uma das modificações. O Ferreirinha não voltando para fazer marcação de lateral é uma das grandes. Voltou. Não, voltou para ajudar, Ontem César. voltou. Não ficava lá atrás, não tenho todo o campo para correr. Um Darlan no meio campo, sendo um cara que que os mais modernos gostam de falar, era box to box, agora virou para todo campista, que não faz diferença. É aquele motorzinho do time de antigamente, o Tinga, fez isso a vida inteira. O Darlan, ele jogava em todo o setor do meio campo, e segundo o próprio Thiago na sua entrevista coletiva, ele dizendo o seguinte: eu não quero dar um limitador se ele é volante ou ele é meia. Ele pode ser todas as funções do meio campo, ele sabe jogar ali. E até um assunto que pode ser debatido de uma maneira maior, dizendo, não existe mais necessariamente um especialista no futebol, ou seja, esse aqui é especialista só em desarme, ou esse só ataca. Não, ele vai defender, ele vai atacar. Mas não tem foi um muita recado modificação interessante acontecendo no time do Grêmio. JB. E eu discordo do César. Não é só físico, é tático. O que tu consideras... Tá aparecendo o trabalho do treinador. O que tu a diferença minha para a tua opinião, a minha opinião para a tua opinião é que tu considera uma revolução que está acontecendo no time do Grêmio e eu enxergo mudanças pontuais, apenas mudanças pontuais. Assim, não vejo nenhuma revolução Tu que acha tu só tá de enxergando. característica, Vaguinho? Não, como de característica? Não, tu acha que, por exemplo... Mudou o esquema. Não, ele mudou o esquema, Mudou o esquema. mas ele mudou o esquema por uma característica de um jogador que entra Que o e que Renato não não existia, tinha. que é o Thiago Santos. Santos. A partir daí a gente pode colocar a característica como mudança, como ideia para mudança de esquema. Mas me parece que tem algumas situações, por exemplo, ontem eu leio a escalação, o que vocês imaginam? Por onde jogaria o Darlan?
pela esquerda. Não era isso que tu imaginava? Sim. Jogou pela direita com o Matheus Henrique pela Ele esquerda. trocou o pé, ele jogou o pé e o Matheus não joga normalmente do lado esquerdo, joga normalmente do lado direito. Aí eu disse, pô, o que ele tá fazendo? Aí ele avançou o Darlan lá como meia. E aí ele dá uma entrevista depois do jogo e ele diz o seguinte, eu não quero mais o especialista, eu preciso de jogadores multifunção. Quero colocar o Baldasso na conversa, eu quero dizer que eu continuo achando que a bola aérea é um ponto vulnerável do Grêmio, e já era com o Renato e continua com o Thiago Nunes. O Grêmio tem uma dificuldade enorme para afastar a bola aérea. Ou o Grêmio tem que fazer um milagre, ou o jogador adversário conclui e ela passa tirando tinta da trave. Então, assim, o Thiago Nunes tem que corrigir isso emergencialmente. Contrário à opinião do Wagner, eu não vejo uma revolução, como tu tá jogando para cima, não vejo uma revolução. Não, como assim? Mas eu enxergo... Eu não vejo. Não, tá dizendo que o JB vê uma revolução. Ah, tá. Para aumentar a opinião do JB, para dizer que daí é mais fácil contestar. Eu não vejo uma revolução, eu vejo mudanças. E mudanças até agora saudáveis e positivas. Quero te ouvir, Fabiano Baldasso. Cara, vocês falaram sobre a bola aérea defensiva do Grêmio. Aliás, é um dos pontos mais positivos do Internacional no que diz respeito à sua ação ofensiva. O Inter tem tido um aproveitamento muito bom, inclusive com o aparecimento de Dourado na área para fazer gol. Até o Zé Gabriel já fez. Então, assim, eu acho que esse é um dos pontos principais do Internacional a explorar no Clássico Grenal. Eu estou tentando visualizar, gente, pontos importantes que eu considero do Clássico. Não tenham dúvida nenhuma que parar o Ferreirinha é o principal desafio do Internacional e tu não vai fazer isso com um jogador. Tu vai fazer isso com um processo defensivo, de cobertura, com a participação do Dourado, talvez até a participação do Edenilson. Este é um dos pontos principais. E ofensivamente, a mim, a bola parada contra o Grêmio, que tem deficiência nesse sentido, parece ser o ponto principal a ser explorado. Fala, JB. Eu ainda queria completar sobre essa questão. Primeiro que a bola parada do Grêmio não é bola parada marcada por zona. É uma bola parada que tem 3 possibilidades. Eu já tinha enxergado 2, mas o Thiago na coletiva falou uma situação interessante. Ela tem mais uma possibilidade que é a marcação da bola. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte, tem outra modificação que para mim é bem interessante e completa o que o César lembrou. O Matheus pela esquerda e o Darlan pela direita. Por que ele fez isso? Porque ele sobe os 2 laterais e cria pequenos triângulos em que tinha o Luiz Fernando pela direita tabelando com o Darlan e tabelando com o Wanderson. E do outro lado, o Ferreira tabelando com o Matheus Henrique e tabelando com o lateral esquerdo Diogo Barbosa. Para mim também não jogou tão bem assim de novo. Mas há triângulos dos lados do campo, há aproximação de jogadores. E isso é trabalho, isso é mudança, isso é tático. Porque contra o Del Valle, que era o enfrentamento melhorzinho que a gente tinha para ver o Grêmio, não aconteceu isso aí. Mas era outro time, o treinador. Tudo bem, mas... Não, mas é que essa comparação é só para me incomodar, porque o Grêmio, tu acabaste de dizer que o Grêmio mudou, aí tu lembrou do time do Grêmio anterior à mudança. Então, isso. O time do Grêmio... O Vaguinha está dizendo que não teve quase nenhuma mudança. Nós estamos falando que tem mudança, o Vaguinha também. A questão, Vaguinha, e eu acho que esse é o ponto, e aí a gente pode começar a projetar o Grenal. Ontem jogou o Wanderson, não jogou o Rafinha. Ontem, por exemplo, o Grêmio jogou com um time mais jovem. O Grêmio fez a opção, durante a transmissão na Rádio Bandeirantes, o Paulo Pires trouxe a informação, o Grêmio ontem tinha um time com 25 anos de média, mais ou menos. Um time mais jovem. O Grêmio fez a opção, ele quis o mais jovem, ele botou vitalidade no meio-campo, ele botou mais força no jogo. E eu acho interessante a gente começar a caminhar para onde ele quer chegar. Onde é que ele quer ir? Ele está dando moral para o Luiz Fernando, ele está dando moral para o Ferreira, ele está dando moral até para o Diogo Barbosa. O Grêmio está evoluindo. Quando muitos jogadores começam a crescer, Meneghete, tu tem que olhar para o professor. O Wagner está com a narrativa, vou usar um termo que tu adora, César, narrativa, o termo da moda, narrativa. César adora, se abraça no narrativa e anda pelos corredores avante com a tal da narrativa abraçado nela. Está preparando uma narrativa que é a seguinte, se o Grêmio for campeão gaúcho, quem ganhou foi o esquema do Renato. Se o Grêmio perder e for o Inter, quem perdeu foi o Thiago Nunes. Essa é a tua narrativa que tu está armando. Não, é a leitura mas não que tu só dele, né? né? É a leitura que tu estás fazendo da minha narrativa. Isso que não é essa. Sim, eu não estou falando, essa. é a leitura. Não tem como a gente falar que é o esquema do Renato se ele já mudou o esquema. Isso. Ele mudou o esquema. Então ele está fazendo mudanças. Está reconhecendo, então, que o Thiago Nunes está impondo mudanças. Mas só quem é cego não vê, tá porque bom. o jogo... Tá bom. Primeiro, ele ganhou um reforço de um jogador que o Renato avalizou, que é o Thiago Santos, verdade. e que o Renato não pôde usar. Então o Renato, ou seja, o Renato está pedindo um primeiro volante, ou pediu um primeiro volante, desde o ano passado ele estava pedindo.
E não veio, e não recebeu o primeiro volante. Então o Renato também faria que a essa diferença mudança. é que eu acho que ele tem no grupo primeiro volante. Característica importantíssima do Thiago Santos, tá? Que para mim fez mais uma ótima partida, mas ele tem a característica do Pedro Jeromel, que é a sorte do Jeromel. O erro dele não acontece nada. O Jeromel é incrível, prestem atenção nisso. O Jeromel tem falha, como todo ser humano tem. O Jeromel falha, não acontece nada. O Bressan falhava, era gol, por exemplo. O Jeromel não. O Thiago Santos só quero saber, tu falhou fez uma em Erechim. comparação indevida. O Thiago Santos falhou em Erechim e salvaram ele. Agora ele falhou, o Juan estava na cobertura. Partida monstra de novo do Juan. Mas essa é uma virtude bem interessante. Tá, Igor, vamos lá com o Thiago Nunes, por favor. Porque o grande destaque do jogo de ontem, Meneghetti, foi o Ferreirinha. Ele fez um gol, ele participou também do gol do Matheus Henrique. Ele foi eleito pela equipe da Band o melhor jogador em campo e ele também foi destaque na entrevista coletiva do técnico Thiago Nunes, que foi perguntado sobre o Ferreira. E presta atenção na declaração do professor sobre o atacante. Está com moral o Ferreirinha, hein? Eu conheço o Ferreira já há algum tempo, né? Não só daqui da base do Grêmio, onde acompanhava ele, mas em 2018 ele jogou pelo Toledo do Paraná, jogamos contra, eu pelo Atlético Paranaense. Naquele ano eu fui campeão paranaense com o Atlético. E ele foi um atleta monitorado, inclusive tentamos levar ele para o Atlético, né, na sequência daquele ano, porque chamava muita atenção pela sua capacidade de desequilíbrio, seu drible, sua criatividade, sua velocidade. Então, um jogador que tem muito potencial, um cara que ainda faz gols, né, consegue ter essa qualidade toda e que nós vamos internamente debatendo, tentando ajudá-lo para potencializar o que ele tem de melhor. A gente tem tentado fazer com que ele se torne um jogador mais dinâmico do que já é, mas eu estou muito satisfeito com o que ele tem apresentado, né, e tenho certeza que ainda, né, a médio e longo prazo ele pode continuar nessa crescente e ganhando confiança, se tornar um atleta não só do mais alto nível para o Grêmio, mas também pensando em outros horizontes como seleção brasileira. Em seguida a gente vai debater aqui o Ferreirinha, que é candidato sim a ser o grande nome do Grenal do próximo domingo. Vamos lá, JB. Agora é o seguinte, a minha conversa é com você. Você que mora aí no interior do estado, a sua internet vive caindo. Você sabia que a INB Telecom, que é uma marca líder da região, se uniu à Vero Internet? É isso mesmo que tu tá ouvindo. Agora, vamos ter a união que traz a ultra velocidade, estabilidade e um atendimento bem mais próximo de ti que mora no interior. Você ainda terá à disposição novos planos de internet, fibra, contando com serviços digitais de cinema, séries, esportes, conteúdos para criança e muito mais. É internet de verdade, transformando e melhorando a sua conexão com o mundo. INB agora é Vero Internet e Vero Internet é internet de verdade. Meneghetti. Muito bem. Ô Baldasso, como é que o Inter vai fazer? Vou começar contigo esse debate para segurar o Ferreirinha. Vai colocar os três laterais, Saravia, Rodinei e Heitor? Qual é a estratégia? Se pensar que só com a função do lateral direito segura o Ferreirinha, já se dá mal de cara. O Ferreirinha no mano a mano com qualquer jogador defensivo do Internacional vai levar vantagem. Não há outra forma de segurar o Ferreirinha que não seja sistêmica. O Internacional precisa ter um processo especial de marcação em cima do Ferreirinha, que não vai ficar só no Rodinei, que é um belo marcador e vive uma fase esplendorosa. O Inter precisa ter participação do Dourado nesse processo, precisa ter participação do Edenilson nesse processo. É um jogador a ser parado no Grêmio. Eu acho um grande jogador. O Inter precisa ter uma preocupação completamente especial e individual com o Ferreirinha. César, quero te ouvir. Primeiro, uma brincadeira com o Baldasso. Pergunta como é que é marcar o Caio Vidal, que talvez descubra, não era essa comparação. Mas tirando isso, eu preciso fazer aqui uma... que vitória do Ferreirinha. Que vitória do Ferreirinha. Pessoal do Ferreirinha. Vocês vão lembrar, passou pelo Aimoré, agora citou, passou pelo Toledo, passou pelo São Luís de Juí, veio para o Grêmio, sempre deixado de lado, né? Aí teve a questão aquela contratual, o Renato não queria usar, tinha que lapidar, ele tem 23 anos. E o empresário Pablo Bueno dizia, ele tem que jogar, nós queremos que ele jogue. Quase saiu daqui pro próprio Atlético Paranaense, que pediu ele naquele problema que o Grêmio teve de contrato. Ele lutou, e aí a gente precisa fazer uma referência a duas pessoas muito importantes, Meneghetti. Thiago Gomes, técnico da transição, e Kevin Krieger, dirigente da transição. Por que eu falo isso? Porque imagina a cabeça de um jogador que está envolvido nisso, que não se sabia nem se ia para o Grêmio, tinha processo judicial, tinha um monte de problema, e o jogador vai para a transição
e eles mantêm a chama acesa. A chama do jogador acesa lá, trabalhando. Tanto é que quando ele volta da renovação, ele volta numa quinta e joga no sábado. E agora ele está se constituindo no grande jogador que se imaginava que ele fosse e hoje está ganhando pelo seu mérito. Parabéns a esse menino que consegue hoje ser a referência a ponto de receber esse elogio do Baldasso. Baldasso que na semana passada discutia Ferreira ou Caio Só Vidal. lembrando que, então, o Ferreira, tudo isso que você falou, senhor César Cidade Dias, tudo isso que você falou do Ferreira, a confirmação ela veio só agora, duas semanas para cá, porque quando eu disse aqui que o Ferreirinha era um grande jogador, você e o senhor Leonardo Meneghetti disseram que ele precisava aprender a jogar futebol. Essa tese é minha, não é do César. Não, mas o César assinou como sempre, eu acho. O que tu falou, o César assinou assinou embaixo. embaixo. Então, assim, Meneghetti, todo esse O Thiago desenho... Nunes respondeu essa tua provocação. Todo esse Tu me desenho, pergunta- essa narrativa criada pelo Tu senhor... me senhor permite César? responder? Não, eu já tenho a resposta. A minha tá na boca Não, do é Thiago que, Nunes. Tá é aí. que agora fica fácil de elogiar o Ferreirinha. quer o Ferreira na seleção? Agora fica uma barbada de elogiar o Ferreirinha. Eu fiz uma crítica. Engenheiro de obra pronta. Eu fiz uma crítica séria ao Ferreira no ano passado pela individualidade. Achava que ele jogava para ele Tá e fazendo não a mesma jogava. coisa, César. Pois é, Tá fazendo a mesma coisa. Eu vou te pedir o seguinte, exatamente a mesma coisa. tira o óculos escuro na hora de ver o jogo, tá te complicando isso. Tira. Ele mudou a relação dele com o time. Ele mudou a relação dele com o time. E eu achei essa provocação que tu fizesse ao Meneghetti me assusta, porque tu deve ter dormido no último mês. Tu deve ter dormido. O primeiro cara que levanta o tamanho do Ferreira em relação ao time do Grêmio, quem foi? Eu. Não! Foi o Meneghetti que fez isso. Eu disse que o Ferreirinha é o melhor jogador do Grêmio Professor há Raimundo. muito tempo atrás. Mas eu tô com o Thiago Nunes, quando ele fala o seguinte, ele tem tudo para continuar progredindo. E assim, ó, o Ferreirinha, a crítica que eu fiz a ele, e que eu faço ainda, embora ele esteja demonstrando que ele está deixando de lado isso, é que ele era um guri que jogava bola e não jogava futebol. Ele jogava para ele e não jogava para o time. Acho até que com o Renato ele poderia ter esse mesmo progresso. O fato é que ele está deslanchando com a troca da comissão técnica, talvez entre o que o César falou, da questão do condicionamento físico, é o time organizado taticamente, como o JB está desenhando, então fica mais fácil. O bom jogador fica muito bom, o muito bom vira ótimo, o razoável, que é o caso do Thiago Santos, acaba sendo bom. Então, Thiago quando Santos o é time... mais que razoável. Não, Não, faça tá a bem. justiça. Não, Ele é aí- bem mais do que Tu razoável. acha isso? Eu acho ele razoável e está indo bem, porque o Grêmio está começando a se arrumar taticamente. Então eu tô com o Thiago Nunes, ô Wagner. claro. Respondendo a tua pergunta. Ele tem tudo para É continuar que agora é progredindo. uma barbada de elogiar o Ferreirinha. Daí, eu claro, aí elogiei vocês ele um mês começam a atrás, né? construir Quando eu disse a que ele era o melhor jogador do narrativa de Grêmio, né? vocês. Daí vocês montam a narrativa, moldam ela para dizer que o Ferreirinha continua o mesmo cara. Vai para dentro do adversário, finaliza muito bem. Desde eu sempre tenho- ele finaliza. Eu vi um treino do Ferreirinha jogando pelo time de transição, era o mesmo Ferreirinha. Ele tá exatamente o construindo, mesmo Ferreirinha. Só mas- que ele não jogava. mas é- Tá, mas o Wagner, desculpa, tu viu? Acho que Vaguinha, foi Lanús a gente que ele não ele não pode- passou a bola pra ninguém. Não, Foi mas- Lanús? Não, Lá, eu ele acho que foi teve Lanús lá, vários problemas. que ele não passou a bola pra ninguém, por Ele exemplo. tinha Foi um erro problemas. pontual, mas isso acontece, ele precisa lapidar. Ele tinha problemas dessa questão individual, era evidente, isso todo mundo via. O que a gente tem que colocar é que agora ele virou construtor também. Ontem ele fez uma série de jogadas de posicionamento, criando espaço para os seus César, contra o colegas. São Paulo na Copa do Brasil, a jogada é dele, do gol do Grêmio. Ele participou da jogada. Ele entrou no jogo e fez a jogada, construiu a jogada. Por que agora Mas só ali vocês ele estão estava vendo a numa fase construção que do ele cara? entrava. Ali ele estava numa fase, tu observou bem, que ele entrava aos 35 do segundo tempo e tinha um bom rendimento. Quando o Renato colocava para jogar no começo, ele não conseguia reproduzir o mesmo rendimento. Porque não tinha Ele estava sequência, descaracteri- Meneghetti. Não Porque tinha não tinha o sequência, quê? o cara... Sequência, o Não, cara porque não precisa tinha um ter esquema sequência. tático organizado, porque não tinha alguém para conversar com ele. Então, Tá, mas não aí é um fator não, só. Não, é injustiça da parte de vocês, porque como é que o PP chegou ao nível dele? Aí tinha esquema tático. Cara, mas como é aí- que o não, Cebolinha mas chegou? Não, mas o PP tá Ah, um degrau. Não, o PP tá um degrau ou dois acima do Ferreirinha. Sim, Aí mas não é por estava, isso. né? Mas ele foi crescendo, o PP foi crescendo, mas tava o Cebolinha acima, né? foi crescendo, aí não tinha esquema tático. Tava acima, fala, JB. Bom, a primeira questão aqui, que pra mim é questão de justiça, tá? O Pablo Bueno e o Ferreira ganharam, o tempo mostrou que eles estavam com a razão na disputa com a direção. Porque eu vou explicar, e inclusive fundamentar. As críticas eram, pediram 200 mil,
Pediram parte do passe. O Breno também levou parte do passe. O Breno ganhou 10% do passe dele agora na renovação. Não foi nem do Grêmio, o Grêmio negociou lá com o Desportivo Brasil, mas se fez uma saída, se fez uma solução. Então se poderia dar uma parte do passe e negociar essa parte do passe com o Ferreira, que todo mundo que é do meio, que conhece renovação contratual, sabe que pode acontecer. Ah, ele queria aumento salarial. Gente, todo mundo quer aumento salarial. O Grêmio paga uma fortuna para vários jogadores, o Everton ganha 500 mil e sequer está indo por jogos, sequer está concentrando. É um outro estágio da carreira, tudo bem, mas o tempo mostrou que o Ferreirinha estava com a razão e ele deu certo. Só que aí eu tenho uma preocupação. A multa rescisória na renovação dele ficou em 8 milhões de euros. Tá fora? 50 milhões de reais. Tá fora o quê? Vai ser vendido plenamente pagável. Vou dar um toque na direção. Se o Ferreira continuar assim, chama ele, diz, meu filho, ó, 300 mês para ti, 400 se for o caso, e bota a multa em 30 milhões. Vamos à mensagem do Baldasso com a Carla. Opa, vamos prestar atenção. Ô Magrão, tudo bem aí contigo, velho? Não tá tudo bem não. Porque aquilo, como é que eu vou te explicar? Aquilo que tu era, tu não é mais, não tem mais aquele vigor, aquela coisa... Calma. Nós sabemos do que nós estamos falando aqui, né? É hora de voltar a ser o que tu era. É hora de ter aquele vigor de volta. E tu vai conseguir isso com Ativo. Carla, explica pra eles. Com certeza, meu amigo. Quer estar na potência máxima e ter a vida sexual que tanto deseja? Então adquira hoje mesmo seu Ativo Ultra. Esteja sempre aí criativo, confiante e pronto pro que der e vier na hora H. Tenha o maior desejo sexual, disposição, vigor e energia dentro e fora de 4 paredes, com o estimulante sexual mais vendido do Brasil. Então liga já ou manda um WhatsApp no 0800 003 1500 e atenção porque os preços na Central estão imperdíveis. Muitas vantagens e facilidades esperam para você, tá? E aproveite para conhecer também o nosso Ativo Gel, gente, nas versões masculina e feminina. Esquente ainda mais os momentos íntimos. Lembrando que a nossa entrega é gratuita e sigilosa para todo o estado. 0800 003 1500. Então tu vai ligar agora. 0800 003 1500. 0800 003 1500. Ativo. Tá, Igor, qual é o teu destaque agora? Vamos ouvir Miguel Ángel Ramírez e o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, dentro do vestiário após a classificação do Internacional contra o Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho. Mais uma vez, o Internacional divulgou bastidores do jogo, bastidores da vitória por 4-1. E o discurso do treinador e do presidente na rodinha, na reza, após a partida, chamou a atenção e a gente traz para você, torcedor colorado. Agora estamos na final. Y lo hemos conseguido primero por acreditar en el trabajo. Eso es lo primero. Porque están acreditando en el trabajo y estamos yendo al frente. Y segundo, por el esfuerzo que están haciendo, ¿vale? En cada juego y en cada entrenamiento. Ahora tocamos la mentalidad y nos vamos a Libertadores. Pero festejemos, ¿eh? Que no se está todos los días en una final, que no se está todos los años en una final y valoremos las buenas cosas que nos pasan. Sí, obligación, pero lo conseguimos, ¿vale? Hay veces que no se consigue. Así que felicidades a todos, felicidades y valoremos lo bueno que nos pasa, ¿vale? Vamos. Quero colocar um terceiro elemento, além dos dois que o professor colocou. A integração de vocês, a coletividade de vocês uns com os outros. Coisa de vocês, não tem nada a ver com direção. Isso é notável, isso faz um grupo vencedor. Eu tenho certeza disso. Esse é um valor inestimável. Vocês se entregam na dividida, no passe, na hora do gol, olha para o companheiro que está melhor para fazer. Cara, isso é incrível, tá? E a gente tem que valorizar isso, porque isso vai fazer um grupo vencedor, um grupo campeão. Independente do que aconteça, eu estava preparado para falar antes do jogo. E eu ia dizer para vocês que fosse o que fosse o resultado hoje, todo mundo queria ganhar. Mas a gente já está construindo algo muito importante aí para frente. Mas assim, eu quero ponderar um aspecto. O Ramírez tangenciou isso, se era obrigação, mas na sua coletiva ele falou de novo assim, não são todos os grupos que têm a possibilidade de disputar uma final de campeonato. Aqui no caso da Aldeia, a terra de Asterix e Obelisk, nosso provincianismo, nosso galpão aqui, nossa garagem em Rio Grande do Sul, é obrigação do Internacional e do Grêmio, ao menos disputar a final do Campeonato Gaúcho. Então assim, tá bem, é legal,
tem que comemorar, mas é obrigação. O Inter cumpriu a obrigação? Cumpriu. O ano passado não cumpriu. E em outras oportunidades já não cumpriu, como o Grêmio também já não cumpriu em outras oportunidades. Mas não vamos transformar isso numa, assim, algo assim, hercúleo, né? Puxa, chegamos numa final de campeonato. Não, chegar numa final de Copa do Brasil é legal, chegar numa final de Libertadores é legal. Agora, disputar o título brasileiro até a última rodada é bacana, melhor mesmo é ganhar. Então não dá para se acomodar e achar assim, tá na final, tá brilhante. Agora, Fala, impressionante o vestiário do Internacional, a forma como o vestiário está blindado, está fechado, o grupo em torno. Semana passada já foi uma união feita em torno do Marcos Guilherme. Esses depoimentos, olha, muito fechado. Tu inclui o Guerreiro aí, Internacional. nesse fechado tá o Guerreiro. O Guerreiro tá nesse fechado? O Guerreiro não estava ontem. Não, tô te perguntando, é uma pergunta. O Guerreiro também tá nesse aí, tá fechado, tá motivado, tá mobilizado? Eu acho que sim, pelo dia a dia dele, o que a gente tem ouvido dos jogadores e da própria comissão técnica e dos dirigentes é de que o Guerreiro ele está inserido nesse contexto também. O Inter tá muito fechado, isso é muito legal de ver. Baldasso é inscrito lá, quer falar, César, antes do Baldasso? Não, eu tô curioso para ver esse vídeo aí motivacional depois do segundo Grenal. Fala, Baldasso. Bom, vai ser preparado, César. Coragem, César, coragem, hein? Parabéns, hein, César. Vai pro vestiário. Olha só, deixa eu dizer o seguinte. Eu acho importante o que tu sublinhas, Meneghetti, porque é da grandeza do Inter. Claro, é obrigação chegar à final do Campeonato Gaúcho. O Internacional não fez mais no seu final de semana do que cumprir a obrigação. Porém, aí vem alguns adendos importantes. Cumpriu a obrigação com muita entrega, com muita qualidade, com muita valentia. Nós temos algumas coisas acontecendo no Internacional no grupo, e o Wagner coloca isso, é importante que se coloque, que é acima do normal, né? Do que diz respeito ao engajamento do grupo dentro dos objetivos. Cara, nós temos um lateral direito que vai embora daqui 20 dias. E ele tá jogando como se ele tivesse recém-chegado no clube e tivesse... O cara tá envolvido, o Rodinei tá envolvido com as coisas do Inter, sabendo que daqui 20 dias ele vai embora. Isso não existe, cara. Não tem precedentes no Rio Grande do Sul de algo parecido com isso. Então, o envolvimento desse grupo é maior do que qualquer coisa e isso precisa ser sublinhado. Só me diz uma coisa, onde é que tu viu valentia pro Inter se classificar para a final do Gauchão? Não entendi. Não faz sentido. Não, mas passou por obstáculos, Meneghetti. O Inter enfrentou um adversário nesse final de semana que é melhor que os 3 adversários da Libertadores. O Inter teve obstáculos, o Inter teve um time bem armado. Foi o impressionante. enfrentou um time de Série A do Campeonato Brasileiro e passou por cima dos obstáculos. Tá bem, Meneghetti, eu quero saber o seguinte, tu tem, às vezes tu sofre aquele negócio chamado déjà vu. Parece que tu já ouviu isso. Sabe? Que Parece tu tem que já viveu essa situação. Eu já vivi. Eu tava me olhando assim, eu digo, será que eu tô no lugar certo? Porque quando tava Eduardo Cudê em Porto Alegre, em determinado momento o discurso foi igual. Tu acha que isso aí vai pro TBT? O meu medo, sabe qual é? Não é que não precisava o Baldasso estar aí hoje, era só pegar a gravação e ter posto aí, porque é igual. O melhor grupo da história, sem precedentes na história do Rio Grande do Sul, tudo é definitivo. Aí daqui a pouco fica brabo, o treinador vai embora e ele chega e diz assim, não quero mais ouvir falar o nome desse sujeito. Cara, já cada história é uma já história. tá gravado. Ô, César, deixa o Cudê lá. O Cudê tá disputando a taça, a 8ª colocação do Campeonato Espanhol, que é uma taça super importante. Mas quem falou foi tu, não foi. Eu não falei nunca sobre o Cudê. Quem não, mas disse eu também não. que o melhor grupo era o grupo mais unido? Tu tá desesperado, César. Tu tá fora da tua linha, tu é um cara equilibrado. Tu apareceu hoje em pânico, César. Tu estás em pânico com o Grenal. Calma, mas como é que eu não vou, como é que eu não vou ficar em pânico? Tu abre o programa, Meneghetti colocando aqui o que tu dissesse ontem, que o Inter tem tudo é melhor no Inter. Tudo é melhor. Tudo é melhor. Não, sobremesas de terça e quinta isso. E a lavanderia é melhor. Da Arena Lava, a roupa seja melhor que a do Beira-Rio. Tem essa questão aí da lavanderia. Agora, tirando esse detalhe, tudo é melhor. Aí agora tu diz que, como é que é? Esplêndido, né? Esplêndido. Então eu tô com medo, porque eu digo, pô, vai de novo aqui, será que eu tô vendo alguma coisa? Ataque fulminante. Não, eu pensei... Agora, eu quero sublinhar aqui a coragem do César de pedir o vídeo do vestiário do Internacional depois do Clássico Grenal. Teve coragem e eu quero sublinhar a tua audácia de ver um vídeo que o Inter divulga da sua assessoria e diagnosticar, este vestiário tá fechado. É um negócio impressionante. Não, o cara vê um vídeo da assessoria de imprensa. Vocês imaginam o quê? Que a assessoria de imprensa... Eu queria ver o vídeo da assessoria de imprensa do Guerreiro, os bastidores da gravação do youtuber Paulo Guerreiro. Este é o vídeo que eu queria ver. Eu queria ver esse vídeo. Há algum tempo o vestiário do Internacional
tem por qualidade ser um vestiário fechado, de grandes lideranças. Há algum tempo. Que liderança? Mas que cá. liderança? O Internacional teve um problema no ano passado pela ausência de líderes. O Internacional perdeu liderança, agora está recuperando com o Tyson. Tu tá falando de capitão. Tu tá falando Não, não, ao contrário. Estou falando de lideranças. Treinador. Estou falando disso. Veio um juiz aqui do centro do país, roubou 3 gols do Internacional e o cara saiu do Beira-Rio caminhando. O cara saiu dando autógrafo. Mas tu quer que faça o quê? Pressão. Espanque ele? Pressão. Não, eu quero pressão dentro de campo, como acontece em qualquer estádio do mundo. Acontece, inclusive, no No Camp. Eu gosto de olhar as coisas positivas. Eu estou vendo algo positivo no vestiário do Internacional. Não, tá bem, eu também acho. Tá ganhando. Existem algumas verdades. O futebol, graças a Deus, ele é assim que a gente pode, senão não teria programa, né? Que é todo ano o Inter tem, eu já sei, tá? O melhor esquema tático do mundo, melhor forma de treinamento, os últimos anos todos. Só pegar e ter os prints muito legais. Eles conseguiram transformar o treinamento do Argel em treinamento europeu. Eles conseguiram fazer isso. Eles fizeram, tá escrito, tá lá. Eles fizeram. E essa do grupo fechado, todos os grupos são fechados antes das decisões. Todos. Meneghetti, fala, Baldasso. Eu tenho aqui um levantamento que eu fiz do programa desde que ele começou. Eu gosto muito de avaliar e depois passar os meus pareceres para a produção do programa, eu me envolvo muito nisso. O César Cidade Dias tem 15 participações no programa até agora, 15 intervenções, 12 falando do Inter e 3 falando do Grêmio, só para constar. Vamos ao intervalo. O que é, JB? Tu vai pro intervalo. Eu vou pro intervalo. Eu tô aqui me segurando porque eu vou dar a informação correta, Grêmio e Inter não tem lavanderia, eles mandam lavar fora. Ah, tá bom. Mas Interferizado. segundo o Baldasso, o processo do Grêmio, a logística é melhor. É melhor elaborado. Tiger Jack, a nossa live no YouTube conversando com vocês. Para 20 mil pessoas nos assistindo na live no YouTube, um beijo meu para vocês que estão nos acompanhando. Eu só peço para tu dar um joinha, a gente está com 3.500 likes, a gente pode ter um pouco mais. Então, dá-lhe um joia aí, tchê. Vamos lá. Karen Lima, CCD tá dodói? É proibido ter opinião diferente das dele? Pelo programa, o Inter não tem chance de ganhar nada, nunca neste ano. Haja paciência. É o recado da Karen Lima. Valeu, Karen Lima. Obrigado, tá, pela participação. O Diplomata Premium. Ouçam essa, estúdio, que esse recado é bom. Com certeza o vestiário do Inter tá bem fechado. Taça não entra faz um bom tempo. Criativa essa. Um abraço pro Diplomata Premium. César Cidade Dias enalteceu o Grêmio na Copa do Brasil ano passado, passando por Cuiabá e Juventude, mas diminui toda a vitória do Inter. É verdade. Eu me lembro do César falando sobre a valentia do Grêmio para passar do Cuiabá, para passar do Juventude. Eu me lembro disso, tá? Gorjão tem memória. Vocês acham que não? Às vezes ela é um pouco afetada, mas tem memória. Tiger Bonitão, obrigado, Matheus. Tiger, já pagou a dívida? Não quero falar sobre isso. Tiger Caloteiro, não quero falar sobre isso. Tiger, com essa situação do Guerreiro, ele seria uma boa moeda de troca? Diz Extreme Mania. A questão é que daqui a um mês já dá para assinar um pré-contrato com o Paulo Guerreiro, então não deve ser uma boa moeda de troca. Acabou, Paulinho? Fazer uma correção aqui, porque em 2015 e 2016, o Internacional teve no Beira-Rio a melhor lavanderia do mundo. Lavava tudo. É um negócio impressionante. Vaguinha, tua mensagem. Eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, que financiou um veículo. As suas parcelas estão atrasadas. O banco está te ligando e você já não sabe mais o que fazer, ou até mesmo você que está com as parcelas do seu financiamento em dia, mas a sensação é aquela que comprou um carro e está pagando 3. Calma, eu apresento para você a Rio Grande Resolve. É uma empresa especializada em soluções de acordos extrajudiciais. A dívida é analisada pela equipe da Rio Grande Resolve e os clientes conseguem até 70% de redução. É isso mesmo, 70% de redução do valor que você está pagando do seu veículo.
E aí, quer fazer uma análise do seu caso e saber o potencial de redução da dívida? É só mandar um joinha lá no WhatsApp 51995721184 que eles irão te dar direito a uma análise gratuita, mas somente para quem está assistindo ao programa agora. A análise é gratuita. O que você está esperando? Manda um WhatsApp com um joinha agora mesmo no número 51995721184 e livre-se das dívidas abusivas. Rio Grande resolve, resolvendo problemas financeiros, Meneghetti. Valeu, Vaguinha. Tiger Junk, Thiago Nunes falando sobre o Grenal. Isso, porque a semana Grenal, né, Meneghetti? O Grêmio tem compromisso no meio da semana contra o Lanús pela Sul-Americana, mas já pensa também no clássico do próximo domingo, 4 da tarde, no Beira-Rio. Vamos ouvir o que o técnico falou sobre o Grenal do fim de semana. Eu já tive a oportunidade de jogar o Clássico Grenal nas categorias de base, né, e disputar finais também nesse ambiente. A gente sabe que o Grenal sempre é um jogo especial, tem que ser tratado de maneira especial. Quem é da tribo aqui sabe o quanto é valorizado esse jogo e faz parte da nossa cultura desde sempre. Nós temos uma rotina bem estabelecida, né, de trabalho durante toda a semana, levando em consideração as individualidades dos jogadores, alguns conteúdos táticos específicos a serem abordados. Nós temos um jogo também bastante importante na quinta-feira, né, um jogo aí decisivo contra a equipe do Lanús. A gente tem uma diferença de 3 pontos para a equipe do Lanús e temos que tentar fazer por merecer, né, ampliar essa vantagem para que possamos nos aproximar da classificação na Sul-Americana também. Então, nós não vamos, né, perder de vista o Grenal, logicamente, mas encarar passo a passo, com tranquilidade, um dia por vez, avaliar, né, o nosso elenco a cada dia, dar o máximo de informações possível e com qualidade para que a gente possa chegar na quinta-feira bem e depois com o grupo focado para o jogo de domingo. JB, preservando alguns jogadores, talvez na quinta contra o Lanús, né? Existe essa possibilidade, Meneghetti, mas assim, o Grêmio, vamos lá, o Wanderson foi titular, mas o Rafinha, aliás, uma informação interessante do Rafinha, tá? Conquistou todo mundo no vestiário. Ele é bom disso. Meneghetti, só sobre essa pergunta que tu fizesse sobre preservar, ele fez uma frase ontem que muda o parâmetro do Grêmio. No início da coletiva ele fala o seguinte: existem formas de poupar jogadores, formas de poupar. Se tira de treino, se diminui a intensidade do trabalho, mas nunca se tira de um jogo. Isso realmente é diferente, é uma maneira diferente de pensar. Tiger, vamos lá, mais um destaque do Inter agora. O Inter está na Venezuela, tá, Meneghetti? Daqui a pouquinho deve treinar pelo período da tarde, está enfrentando alguns problemas lá em relação à estrutura na Venezuela. Por exemplo, o Moisés ia dar pra gente uma entrevista coletiva, ela não vai poder ser ao vivo por conta da qualidade da internet. A gente enviou as perguntas gravadas, mas o lateral ele vai falar. O Palácios, que teve aquele choque no ossinho do tornozelo no jogo contra o Juventude, fez um exame de imagem e não teve lesão diagnosticada. Viajou para a Venezuela, está sendo reavaliado e o dia de hoje vai ser definitivo para saber se ele vai ou não atuar amanhã contra o Deportivo Táchira. O Sérgio está perguntando até, fez uma pergunta interessante. A gente sabe qual foi a lesão que ele teve, Tiger? Foi uma pancada entre o tornozelo e a canela, no ossinho do tornozelo ali. Foi a dor que ele relatou. Tá. Ô, Baldasso, qual é o jogo mais importante do Inter na semana? O de amanhã ou o de domingo? Rigorosamente a mesma importância, a ponto de não poupar ou preservar jogador em nenhuma das duas partidas. O Inter tem 2 dias a mais, tem a viagem, que é desgastante, né? Na jornada da Rádio Bandeirantes, eu queria só voltar uma casinha para o Palácios, a gente chegou à conclusão de uma situação, quando aconteceu ali a questão. Cachorro. Para de passar cachorro. Cachorro do Baldasso. Para de passar cachorro. Tu vem com as tuas teses furadas, teu cachorro tá enlouquecido aí. Até o cachorro deve ser gremista. O cachorro do Baldasso é gremista. O cachorro entende. entende. É colorada. Vai, JB. Não, desculpa. O cachorro tá vacinado. É que eu tenho que chamar aqui, era falta 1 minuto. Não, rapidinho aqui, só Palácio. Quando ele começou a chorar copiosamente, a gente começou a dialogar na Rádio Bandeirantes que podia ser ou uma lesão grave, que graças a Deus não foi, mas principalmente, Meneghetti, é um conjunto de fatores. Ele tá longe da família, que não pode vir para o Brasil por conta da pandemia, o filho de 4 meses que ele não vê, a expulsão, e aí depois ele vai tentar se recuperar e não consegue, não joga bem, e o Inter não estava jogando bem com ele, lembra o César. Então, o choro foi isso, não é nem pela gravidade. Enquete, vamos lá, Paulinho, vamos colocar no ar a enquete, projetando o Grenal. Quem tem mais necessidade do título gaúcho? Ramírez, 65%, Thiago Nunes, 35 pontos percentuais. Voltaremos amanhã, ao 12h30. Ótima segunda-feira a todos vocês. Tchau.